Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Valdemir, professor de matemática. Espero que todos vocês estejam bem, conseguindo realizar as atividades, organizar bem o tempo de vocês com sabedoria, para assim continuarmos bem os nossos estudos. E estamos aí no capítulo 11, então peço para vocês pegarem o livro de vocês, tá? Matemática, de novamente, o capítulo 11, que fala sobre circunferência e círculos. Hoje nós vamos ver a parte sobre arcos da circunferência e depois ângulo central. Entender como é que se representa cada um deles e depois fazer um exercício aí juntos para vocês poderem continuar depois com os outros exercícios, ok? Então vamos lá, página 219, tá? Capítulo 11, arcos de circunferência. Então a gente pode representar. Então como é que a gente representa? Denominamos arco da circunferência cada uma das partes compreendidas entre dois de seus pontos. Então, por exemplo, aqui eu desenhei para vocês ponto A até o ponto B. Então é um arco menor e aqui o arco maior, tá? Comprido entre esses dois pontos, A e B. Para diferenciar, a gente pode colocar, então, para o arco maior, a gente vai marcar mais um ponto, tá? Junto para depois representar. Então, por exemplo, se eu marcar aqui o ponto N, tá? Então, aqui, para representar o arco menor, seria, então, de A até B, sempre formato de arco, também em cima aqui, do A até B, o arco menor aqui, tá? Menor, e o arco maior seria, então, A, N, B. Tá? Então, para diferenciar, então, vai diferenciar o arco maior do arco menor. Sempre, então, para representar o arco se marcar dois pontos na circunferência e delimitar. Então, esse aqui é uma parte da circunferência, tá? Então, é o arco formado. E também temos depois, quando, na página seguinte, vocês podem também acompanhar, 220, quando os extremos, tá? Quando os extremos A e B coincidirem com os extremos de um diâmetro, tá? Esse aqui representa o diâmetro que passa pelo centro da circunferência, denominamos cada um dos arcos assim formados de semicircunferência, tá? Ou seja, metade de uma circunferência inteira. Se a circunferência toda ela tem 360 graus, então a semicircunferência ela tem 180 graus, tá? Então seria, então de A até B aqui simboliza aqui o diâmetro. Então ela divide justamente a circunferência toda em duas semicircunferências, tá? Em duas partes iguais, tá? Cada uma tendo daí 180 graus. Vamos agora para o ângulo central. Então, no ângulo central, definimos como todo ângulo central tem o vértice no centro da circunferência. Então, por isso que é chamado de ângulo central. Tem as duas semirretas, elas têm o centro, o vértice no centro da circunferência, tá? Então, aqui nós temos no exemplo o ângulo central AOB, tá? AOB, centro O. Então aqui, por isso que sempre faz a referência ao ângulo central no centro da circunferência. E o arco formado, que a gente viu na explicação anterior, o arco então é a ligação na circunferência de A até B, tá? O arco AB. Então temos o ângulo central e o arco AB. Podemos ver isso muito também no cotidiano, num relógio, por exemplo. Dá para observar bem também, tá? No relógio, você tem lá a circunferência de 360 graus e ela é dividida em 12 partes, que seriam os 12 números das horas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver o ponteiro dos minutos no 12 e o ponteiro das horas no 1, então, justamente, você tem 30 graus. Aí seria o ângulo central de 30 graus. Se for 2 horas, aí seria 30 mais 30, 60 graus. Assim por diante. Daí, ângulo central, uma semicircunferência também a gente pode observar bem no relógio, quando marca 6 horas. Tá? Então, o ponteiro dos minutos está no 12
e o ponteiro das horas está no 6. Então também divide o relógio em duas semicircunferências. A gente já viu também na questão, aí na explicação anterior. E assim a gente pode agora ver a questão desafio, tá? Aí acompanha aí na página 221. Então na página 221, a questão desafio. Quando duas ou mais circunferências estão lado a lado, encostando uma na outra em apenas um ponto, dizemos que elas são circunferências tangentes. Observe as circunferências a seguir, cada uma delas com raio de 10 centímetros, e perceba que a distância entre seus centros será de 20 centímetros. 10 centímetros mais 10 centímetros. Então, vocês observam aqui, tá? Temos as duas circunferências desenhadas. Tangentes é que elas se encostam, tá? No único ponto aqui. E o raio de cada uma dessas circunferências é 10 centímetros. E somando, então, a distância entre os dois centros, aqui, então, é 10 mais 10, que dá 20 centímetros. Ok? E a partir dali, então, é feita aí a pergunta. Sendo assim, calcule o perímetro do triângulo formado agora a seguir, que vocês têm, que tem como vértices os centros das circunferências a seguir. Vocês podem observar, conforme o exemplo anterior, sabendo que cada circunferência tem raio igual a 10 centímetros. Então, de novo, a gente vai fazer do mesmo jeito. Vamos colocar aqui 10 centímetros em cada um. Então, esse 10 centímetros representa o raio. O raio de cada uma dessas circunferências. Então, eu vou colocar em cada uma, para formar o triângulo, em cada um desses segmentos, eu vou colocar 10 centímetros. Tá? Para formar aí o triângulo. Ok? E aí pede para calcular o perímetro. Lembra o que é o perímetro? Tá? De uma figura? É a soma de todos os lados. Então, é só a gente somar, tá? O valor dos raios aqui, tá? Que formam a figura, que é o triângulo. Aqui, nesse caso, é um triângulo equilátero. Vocês sabem que todos os lados num triângulo equilátero têm a mesma medida. Então, aqui a gente já viu no exemplo, tá? De 10 mais 10 deu 20 centímetros, então de um centro até o outro. Aqui também a gente pode sempre fazer isso, somar ou 10 mais 10 mais 10, todos, ou se não, de um centro até o outro, 20 centímetros. Então, vamos calcular aqui o perímetro. Então, seria... Tá? Perímetro seria do triângulo formado, tá? Vocês podem acompanhar no livro, ó. Calcule o perímetro do triângulo que tem como vértices. Então, para calcular o perímetro da figura, né? Então, perímetro do triângulo, que é a soma de todos os lados. Então, vamos somar 10 centímetros mais 10, vai somando todos os lados. 10 mais 10 mais 10, 10, 10, aqui temos já 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vezes o 10. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Então, 6 vezes os 10 centímetros, que dá um total de 60 centímetros. Tá? É a resposta. Então, o perímetro, tá, desse triângulo formado, tá, por essas três circunferências tangentes, tá, que elas estão se encostando em um ponto só, tá, é igual a 60 centímetros. Espero que todos tenham entendido esse exercício, e com isso vocês podem agora fazer os exercícios, tá, desse capítulo 11 ainda, que é da página 222, tá, 223, 224 e 225, tá? Vão lendo com calma as questões, vão resolvendo, tá? Se tiverem depois alguma dúvida, a gente vai estar fazendo a correção desses exercícios, tá, na próxima aula, tá?
Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que tem ajudado, tá, no entendimento. E aí vocês podem também rever de novo esse vídeo, tá? E se precisarem de alguma outra ajuda, sempre vou estar aí à disposição de vocês. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.